o verso de número 8, do 8 até o verso 11. Vamos falar nesta noite sobre a igreja de Esmirna. A publicidade aí, mais uma arte bonita para abençoar também o nosso culto, a mídia da igreja. Então, acompanha aí, está na mídia, a igreja em Esmirna, Apocalipse 2, do verso 8 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Toda a igreja, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Fala conosco, ó Pai, fala com a tua igreja através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, como precisamos de ti, da tua palavra. Cantamos para ti, te adorando. Oramos, falando contigo. Mas agora, na hora da palavra, é o momento que esperamos que tu fale conosco. Então, Deus, que eu diminua para que tu cresça, Senhor. Que eu apenas abra a boca, mas as palavras sejam do Senhor para edificar o teu povo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja de Esmirna, e o Senhor, mais uma vez, como eu falei na semana passada, João, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, ele recebe a ordem do Senhor para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Então João começa a escrever, e a primeira igreja foi a igreja de Éfeso, uma igreja batalhadora, uma igreja firme na doutrina, uma igreja que não tolerou os falsos apóstolos, mas colocaram a provas e os colocaram para correr. Uma igreja que não aceitou a promiscuidade, a doutrina dos nicolaítas em seu meio. Porém, uma igreja que tinha abandonado a sua essência, o seu primeiro amor, o seu motivo de congregar, o seu motivo de ser igreja. Escrevendo a igreja de Esmirna, então, meus irmãos, podemos observar algumas coisas importantes. Antes de começar falando aqui, lógico que repeti a semana passada, falei a semana passada e vou repetir hoje, que essas 7 igrejas são direcionadas ao anjo da igreja. E dessa vez aqui, o anjo da igreja de Esmirna, pelo que temos visto aqui nesse texto, a igreja não sofre nenhuma censura. A igreja não é censurada por nada. Não tem nenhuma cobrança do Senhor à igreja de Esmirna. Não há uma censura no comportamento dessa igreja. Pelo contrário, uma igreja fiel, uma igreja militante, uma igreja que anunciava o Evangelho, mas do Senhor também. Não tem nenhuma observação contrária a essa igreja. Meus irmãos, embora o Apocalipse pareça um livro, e ele de fato é altamente simbólico, mas um livro que trata das últimas coisas, o Apocalipse muitas vezes ele é mal interpretado pela forma como ele é apresentado. Não é apenas um livro de ameaças, não é apenas um livro do juízo final, mas é um livro para advertir a igreja, os cristãos e até os que não são, de que Jesus irá voltar e que irá julgar e que irá levar o seu povo, que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada naquele dia. Essa é a proposta do Apocalipse. Não é para te entristecer, não é para te esmorecer, pelo contrário, é para te dar ânimo, te dar esperança de que Jesus irá voltar. E assim, meus irmãos, eu tenho uma convicção como pregador do Evangelho, que a cada mensagem, a cada palavra, seja de um púlpito, seja através de qualquer tipo de trabalho de evangelismo,
que ouvimos a palavra de Deus, há sempre uma rica oportunidade do Senhor para que Ele venha nos tratar, nos curar e de fato fazer a obra de santificação em nossa vida. Por isso que esta carta à igreja de Esmirna não é uma carta simplesmente à igreja que estava ali na cidade de Esmirna. E além do mais, olha que interessante, essa carta, esta igreja que não sofreu nenhuma censura, é das que existe até hoje na Turquia, esse lugar chamado Esmir, que era a mesma Esmirna que Jesus escreve a esta igreja. Esta igreja, meus irmãos, passou por grande tribulação. Primeiro, todas essas igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque elas foram escritas no primeiro século, onde a perseguição à igreja se acirrou, onde os imperadores, um após o outro, vinha para destruir a igreja de Jesus, para tentar ofuscar a obra do Evangelho, para colocar à prova a fé de muitos, como nós, meus irmãos. Lutas, aflições, dificuldades, problemas que não estão em nosso controle, que não é culpa nossa, muitos deles não é de responsabilidade nossa, não fomos nós que escolhemos, mas mesmo assim, vem sobre nós algumas provações, algumas lutas que pensamos que não vamos suportar. E irmã Lena, eu me lembro muito bem, nós nos lembramos e rimos. Um belo dia, na época da pandemia, a irmã Lena veio aqui com o seu esposo, a igreja fechada, todo mundo em casa, né, se cuidando por causa da Covid, e a irmã Lena veio aqui, né, com um ato de fidelidade ao Senhor, posso até dizer, em meio à pandemia, se tratando, mas veio aqui na casa do Senhor, um dia de semana à tarde, para entregar o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, para que haja mantimento na obra do Senhor. Isso é interessante ressaltar, porque mesmo com todas as limitações, manteve a sua fidelidade naquele momento difícil que ela estava enfrentando, que a humanidade estava enfrentando e que a igreja estava enfrentando. E a irmã Lena, com dores insuportáveis ali no carro, ela disse: pastor, não aguento mais. E quando a irmã Lena disse: pastor, não estou aguentando mais, eu falei: tá vendo, já aguentou, acabou de falar, então já aguentou. E aí ela nem podia rir, mas ela riu, né? Em meio às dores ela conseguiu sorrir, porque eu disse: quando dizemos que não aguentamos mais, aguentamos mais um pouco, porque o Senhor não dará prova, não dará luta, ou não pelo menos permitirá, ainda que venha pelo próprio inimigo, como vamos ver aqui com a igreja de Esmirna, sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que você não seja capaz de suportar. Então a primeira palavra de esperança que eu trago para você nesta noite é: não desista, não abandone o barco, não jogue as redes, permaneça até o fim, seja fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Pois o Senhor não permitiria essa prova, não permitiria essa aflição, não permitiria a enfermidade, não permitiria a adversidade, se Ele não fosse contigo para te livrar e para te dar vitória. Então, que você receba o consolo do Espírito Santo de Deus nessa noite, de que essa luta uma hora vai passar, ela tem prazo para começar, e ela também tem prazo para terminar. Está no calendário de Deus o dia que a tua luta vai acabar, o dia que a tua aflição vai acabar. Pastor, o senhor está falando para quem? Eu estou falando para todo mundo, porque dormimos, acordamos, e as aflições do tempo presente, de todos os lados, somos afligidos de várias maneiras, mas o Senhor é conosco para nos dar vitória. O Senhor te trouxe aqui para fortalecer a tua fé, para te dizer: Apocalipse não é para te matar, não. Apocalipse é para te levar para o céu, para ver a face do teu noivo, porque um dia estaremos juntos, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, por cada luta, por cada peleja, por cada tribulação que suportamos aqui na terra. E um dia triunfaremos com Cristo, pois Ele prometeu que irá voltar para buscar a sua igreja. Essa igreja de Esmirna teve um apóstolo, teve um bispo importante, que foi o Policarpo de Esmirna. O bispo Policarpo, considerado pelos seus próprios críticos o pai dos cristãos, foi o primeiro a ser chamado de pai da igreja, daí que vem o nome os pais da igreja. O pai dos cristãos, ele foi acusado por ser o pai dos cristãos. E Policarpo, quando começa a perseguição, Policarpo sai de Esmirna, mas ele fica escondido durante 2 anos. E Policarpo, um bispo já de 84 anos, liderava a igreja de Esmirna.
Então Policarpo se esconde num lugar subterrâneo e ele fica pelo menos 2 anos ali. Com 86 anos, Policarpo é encontrado e trazem ele a juízo para negar o Senhor e Salvador. Então o imperador diz: negue a Jesus, só basta você falar mal de Jesus e eu libero você vai estar livre. Então Policarpo disse assim: eu sirvo ao meu Senhor há 86 anos, Ele nunca me fez mal algum, por que eu negaria meu Senhor e meu Salvador? Se apressem, podem me matar. E ali uma fogueira acesa, onde Policarpo é lançado vivo. Então o pastor, o bispo dessa igreja foi queimado vivo. Imagina o pânico que esses cristãos não estavam. Imagine o pânico que não tomou conta desse povo, tendo o seu bispo ali, o seu pastor, sendo queimado vivo. Ele sobe na fogueira. A história da igreja vai dizer que quando a fogueira estava ali, que os soldados foram pegar Policarpo, ele pediu para que ele soltasse os seus braços, e aquele homem com 86 anos sobe naquela fogueira que estava preparada para ele, e queima vivo, com a esperança de que essa chama só irá me queimar por algum momento, porque daqui a pouco eu estarei com o meu Senhor e Salvador. Esse texto fala de fidelidade, irmãos. Embora não tenha nenhuma censura a esta igreja, Jesus está falando com eles, com essa igreja, e advertindo essa igreja a serem fiéis. Jesus enfatiza que eles precisam ser fiéis. Essa igreja precisa ser fiel, porque eles ainda vão passar por coisas piores. E aí você observa, no mundo onde você olha para cada muro e cada esquina está, pare de sofrer, os seus problemas acabaram. Aqui a igreja de Esmirna, o Senhor está dizendo: está ruim, ainda vai ficar pior. Uma vez eu preguei numa série também aqui de Apocalipse, há 6 anos atrás: dias melhores não virão, e de fato não virão, meus irmãos. Eu não vou mentir para você aqui, dizer vai melhorar, o governo vai melhorar, a saúde vai melhorar, a segurança pública vai melhorar. Nada vai melhorar, porque precisa piorar para Jesus voltar para levar a sua igreja. Isso faz parte do plano salvífico do Senhor. A humanidade cada vez se corrompendo, e muitos, cada vez se entregando e se corrompendo. Então a promessa e a advertência do Senhor a esta igreja, eu creio que para mim e para a sua vida, se chama fidelidade. Você já viu as pessoas dizendo: o Senhor é fiel a mim, o Senhor é fiel a Ele mesmo. Tem uma música dizendo: eu sei que tu és fiel, fiel a mim. Deus não é fiel a você coisa nenhuma, nós não somos fiéis. Mas a Bíblia diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel ao seu nome, Ele é fiel às suas promessas. E vimos aqui na quarta-feira a exposição de João, no capítulo 16, verso 33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se tem algo certo para nós nessa vida, são aflições, angústias, lutas, um refrigério, uma bênção, uma vitória, talvez. Mas se tem algo certo para esta vida, são enfermidades, porque faz parte do pecado, consequência do pecado. A morte, que infelizmente é um pecado remunerado, O professor já falou na EBD, que o pecado ainda paga o salário, O salário do pecado é a morte. As aflições, as lutas. Quantas vezes você não ficou aflito por uma luta que não era sua? É de um filho, é de uma filha, de um parente, é de um... Quantas aflições e angústias tomaram conta do meu e do seu coração, que muitas vezes não está no nosso controle, e não estará. Outra coisa que eu falei na quarta-feira, eu vou afirmar à luz desse texto, me referindo a tribulações, me referindo às aflições, me referindo às pobrezas da vida. Eu quero te dizer uma coisa: você não terá controle, não terá sobre a sua angústia, sobre os seus sofrimentos, sobre a sua luta. Não tem terapia que vai te ajudar a regular isso. Não tem terapia, não tem conversa no divã que vai mudar isso. Mas uma conversa com Jesus pode mudar tudo isso, porque lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele cuida de vós. Porque ainda que possamos temer, ainda assim confiaremos no Senhor, que Ele está conosco para nos livrar. Ainda que entremos em problemas, em tribulações, em aflições que nós mesmos causamos para nós mesmos, consequências de nossas próprias escolhas,
Ele ainda assim tem misericórdia, estende a sua forte mão de poder para nos ajudar, não nos abandonará, não nos deixará nessa luta. Então eu tenho uma palavra de ajuda do alto para você nessa noite. Essa luta não vai te matar, essa tribulação não vai matar você, porque aquele que tem a vida eterna está contigo. Se você confia que você é salvo em Cristo Jesus, a morte não terá poder de matar o salvo em Cristo Jesus. Pois ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Então, falando de fidelidade, já podemos ver Jesus fechando aqui a história. Eu sou o primeiro e eu sou o último. As pessoas insistem e pensam que podem, e alguns estão fazendo achando que Jesus está em primeiro lugar, mas na verdade, no seu próprio estilo de vida, você vê que ele está em último. Você vê que Jesus não é prioridade. Mas quando Jesus disse que ele é o primeiro e o último, não quer dizer que você pode colocar ele em último lugar, não. Quando Jesus disse que eu sou o primeiro e o último, ele disse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que estava morto e agora reviveu. Esse que está falando com a igreja. Quem está falando com a igreja é aquele que é primeiro e o último. E aí você vai em palestras e ouvem, ou algumas pregações que você escuta: primeiro Deus, família, depois igreja, depois não sei o que. Isso é conversa. É primeiro Deus, segundo Deus e terceiro Deus. Que ele vai estar na tua casa, ele vai estar na tua família, ele vai estar na igreja, ele vai estar com você onde você estiver. Ele tem que ser a prioridade da igreja, ele tem que ser a prioridade da sua vida, ele tem que ser a prioridade da sua agenda, ele tem que ser o primeiro e o último. E é isso que Jesus está falando com a igreja de Esmirna. Isso aqui cadencia a sua fidelidade. Eu sou o primeiro e o último. Quem está falando com essa igreja é o primeiro e o último. É aquele que estava morto e tornou a viver. Mostrando para a igreja de Esmirna a excelência do seu poder. Ou você está aqui nessa noite não tem a ver com o pastor. Ou pelo menos não deveria ter. Ou você está aqui nesta noite não tem a ver com o pregador. Ou você está aqui nesta noite, ou deixar de estar aqui, também não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o pregador. Seja ele quem for. Mas o fato de estarmos juntos, reunidos nesta noite, é no nome daquele que é o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. O Senhor Jesus, que vive pelos séculos dos séculos e que passeia no meio da sua igreja. Diferente da igreja de Éfeso, da igreja de Pérgamo e de outras igrejas, como ele vai dizer, eu conheço, tem a parte boa também quando ele diz eu conheço, né? Deus tem, em sua onisciência e onipresença, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, todos os pensamentos, e também conhece todas as obras praticadas aqui. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Mas a igreja de Esmirna, quando recebe isso, eu conheço, não é um juízo, é uma palavra de consolo, dizendo assim para a igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E Jesus disse que bem-aventurado, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele é rico, o pobre de espírito. Em uma geração, numa época onde as pessoas estão atrás de riqueza, de enriquecer, de dinheiro, eu aprendi com Salomão que é correr atrás do vento, que vai ser um trabalho infindável. Você vai trabalhar. Salomão que me contou isso em Eclesiastes capítulo 2, que você vai trabalhar, no final vai deixar para quem não construiu, e quem não construiu vai pegar o que você trabalhou e vai vender, vai torrar, não vai dar nem continuidade ao seu legado. Está lá, Eclesiastes. A riqueza maior que um homem ou uma mulher pode ter é de ter a salvação em Cristo Jesus. A coroa da vida eterna não tem preço. E Jesus está dizendo: é uma igreja pobre numa cidade rica. Vocês são pobres, mas na verdade não, vocês são ricos. Para a igreja de Laodiceia, que era rica, ele diz: na verdade vocês é miserável,
pobres, cegos e nus. E para a igreja de Esmirna, que era pobre, Jesus disse: você parece que é pobre, mas na verdade é rico. Você é pobre de espírito, e ser pobre de espírito é ter humildade. Não tem a ver com conta bancária, mas tem a ver com o espírito nobre, com o espírito voluntário. Você é pobre, mas na verdade tu és rico. Então a palavra de Jesus a essa igreja é a mesma para você nesta noite, para consolar você, pois o Senhor está dizendo: eu conheço as tuas tribulações. E tribulações aqui vem do latim tribulum, que era a maneira de prensar, esmagar, moer. Então eu conheço, eu sei que você está pressionado, eu sei que você está pressionada, eu conheço, as aflições estão pressionando você, as angústias da vida podem estar te pressionando, mas eu estou tomando partido da tua aflição, eu estou tomando parte da tua luta, da tua tribulação, para te dar vitória. É o que Jesus está falando a esta igreja. E quando eles pegavam o grão, para tribular esse grão, eles colocavam no lugar e pegavam com uma vara e batia com a vara nos grãos, batia, até soltar o caroço, a semente da casca em volta do caroço. E às vezes, meus irmãos, somos afligidos dessa maneira, sentimos açoites das varas da aflição. Mas interessante é que tem aflições na minha e na sua vida que nós vamos ter que passar, que o Senhor vai deixar você passar, já sabendo o dia que vai terminar, para te dar vitória. Mas sabe por quê? Para você aprender a ser fiel. Para nos ensinar o princípio de fidelidade. E a preocupação de Jesus, já que não tem nada para reclamar dessa igreja. Por que Jesus mandou a carta à igreja de Esmirna? Eu estava meditando sobre isso. Falei, não tem nenhuma censura, nem sobre ela, nem sobre Filadélfia. Mas por que o Senhor mandou essa carta? Pelo que eles ainda iriam enfrentar e queria preveni-los. Continuem fiéis. Até o fiel precisa de palavra de fidelidade. Até o salvo precisa de palavra de fidelidade. Então aquilo que parecia que era para a morte, na verdade é para a vida. Era para fortalecer ainda mais a fé daqueles irmãos. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E aqui no original, pobreza é picheia. É a ideia de um homem agachado no meio da rua. Você deu para entender? Quando você passa e vê alguém a mendigar numa calçada, que ele está ali deitado ou agachado, precisando de uma moeda, precisando de uma quentinha, de um alimento. A pobreza dessa igreja, Jesus está olhando para essa igreja, e aqui no original é picheia. Eu conheço a tua pobreza, eu conheço o nível da tua humilhação, eu conheço o nível da tua pobreza, mas na verdade você é rico. Olha que coisa. Mas na verdade você é rico. O que vocês preferem? Parecer, ser visto e ser tratado como pobre e ser rico? Ou cair nessa onda de ostentação, de mostrar o que é, que tem, que pode, acontece ser pobre, falido diante de Deus? Podem pensar que somos pobres. Deixa pensar que você é pobre, mas você é rico, é rica diante de Deus. Justamente isso que essa igreja, que Jesus vai dizer para a igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação e a tua picheia, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, porque ainda tem isso. Policarpo foi denunciado pelos próprios judeus de que ele estava ensinando uma fé que estava destruindo com os deuses de Roma, estava destruindo com a idolatria em Esmirna. Então os próprios judeus, se cumprindo o que Paulo também escreveu a Timóteo no capítulo 3, que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, trairiam uns aos outros e mentiriam uns aos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 9, verso 6, ele vai dizer: não que a palavra de Deus tenha falhado entre vós,
mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Essa carta, ou melhor, essas cartas, é para mostrar os que são e para despertar os que não são, que ainda dá tempo de ser salvo. Então eu tenho uma palavra para você: desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá dessa noite. E nós podemos ver claramente a astúcia que essa igreja sofreu dos próprios judeus, a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Olha comigo o verso 9: antes são sinagoga de Satanás. No meio da igreja são sinagogas de Satanás, porque eles blasfemaram. E aqui no original, blasfemar é difamar, é causar difamação, calúnia. E nesse mundo de fake news, hein, meus irmãos, nesse tempo de fake news, tudo que se conta agora é verdade. É engraçado, é a época do fake news. As pessoas deveriam saber que é mentira, mas não. Aí tudo que se diz vira verdade. Recentemente uma jovem se suicidou por causa de uma plataforma de jornal que levantou uma calúnia sobre ela, não tinha nada a ver. A mãe veio nas redes sociais, ela se suicidou por causa de uma fake news. Num mundo onde as pessoas pagam para serem enganadas, pagam para mentirem para elas, pois na verdade é isso que a natureza humana gosta. O Senhor está advertindo essa igreja, está avisando a eles: pois eu sei da tribulação e da blasfêmia, da acusação que vocês sofreram dos judeus, daqueles que diziam ser irmãos e não são. Aí você olha comigo, temos uma guerra hoje entre o Hamas e Israel. Temos a ONU, Organização das Nações Unidas, que tem o papel de promover o quê? Promover o quê? A paz. E alguns cidadãos aí ganhou o prêmio Nobel da Paz da ONU, né? Então você observa e agora se descobre que, na verdade, o Hamas conseguiu invadir Israel com a ajuda de, pelo menos, no mínimo, 12 funcionários da ONU. As investigações aí. Estão aí as investigações, a mídia. Agentes da ONU possivelmente envolvidos, e não se sabe quantos, no dia da invasão do Hamas a Israel, que desencadeou numa guerra onde estão morrendo muitas pessoas inocentes, porque alguém de dentro ajudou quem estava de fora a entrar. A gente pensa muitas vezes que Satanás vai chegar, eu já falei isso, na igreja, no culto, com chifre, com garfo. Não, para vir no culto ele só precisa vir infiltrado numa mente cauterizada, num coração mundano, numa vida que não adora. Ele se aloja e entra e se infiltra para destruir. Pois na verdade estava dentro de Esmirna o seu pior adversário. Eram aqueles para a qual a salvação estava destinada, os judeus. Foram eles que trouxeram o imperador para pegar Policarpo, matá-lo, para pegar 800 cristãos da igreja de Esmirna e colocar no pico do Monte Patmos e lançá-los, meus irmãos. 800 cristãos da igreja de Esmirna, ao receber esta carta, entrou na fila de morte do imperador. Sabe por quê? Porque tinha a promessa de que eles não enfrentariam o dano da segunda morte. E 800 cristãos vão para a fila, simplesmente para alguém lá dizer: você nega Jesus? E ele diz: eu não nego. E só dava um toque assim, ó, só empurrava, meus irmãos. E ele caía lá no despenhadeiro, lá, morto. Vem o próximo. E assim, sabe quantos foram? 800 cristãos entraram na fila da igreja de Esmirna. E o imperador e os soldados ali: você nega Jesus? Não nega. De cima lá do Monte Patmos, empurra mais um, só bastava tombar e caía lá embaixo mesmo. 800. Depois mais 400. 1.200 cristãos da cidade de Esmirna, quando receberam esta carta, sentiram a esperança da vida eterna em seu coração
e disseram: não tem como me esconder, eu vou me entregar, mas não vou negar ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por muito menos tem gente deixando de ser fiel, muito menos tem gente deixando de congregar. Hebreus vai dizer: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Por muito menos tem gente abandonando a fé, por muito menos tem gente traindo o seu Senhor e Salvador, que não de fato pela própria aflição, pela própria luta. E a igreja de Esmirna, uma das igrejas fiéis, cristãos, que nem eu e você sabe o nome, mas que o nome deles estão escritos no livro da vida. Antes de entregar a minha vida e confessar Jesus como Salvador, eu tinha medo da morte. Depois que Jesus me salvou, você pergunta: pastor, você quer morrer agora? Eu não quero não, né, irmão? Ninguém quer agora, né? Mas eu louvo a Deus que eu não tenho mais medo da morte, porque a certeza da salvação em Cristo Jesus anula qualquer medo da morte, porque Ele vai fechar os olhos por um momento, e quando abrir os olhos estará na eternidade. Eu não sei como é do lado de lá, ninguém foi lá e voltou para contar, mas eu creio que se eu fechar os olhos agora, eu abrirei meus olhos na eternidade com meu Senhor e Salvador. Não porque eu sou perfeito, não porque eu não pequei hoje, não porque eu não entristeci o Senhor hoje, mas é porque eu creio que Jesus é a fonte de vida eterna, é porque eu tenho Ele como meu único e suficiente Salvador, é porque eu não adoro outro Deus além de Jesus, é porque Ele é tudo para mim. É só por isso que eu tenho certeza que eu sou salvo. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou melhor, não é porque eu li minha Bíblia hoje ou não, mas é porque eu creio em Jesus Cristo, é porque eu creio que Ele me tirou do império das trevas, é porque eu creio, é por isso que eu tenho certeza que se eu tombar agora, eu estarei na eternidade com o Senhor. E você tem que ter essa certeza. A fé em Jesus lança fora todo medo. Ele está tirando toda a fobia de você, Ele está tirando a depressão de você, Ele está livrando você da angústia nessa noite, Ele está arrancando o medo, principados, potestades que atuam nas regiões celestiais para oprimir a sua vida, para te dar medo, para te assustar. Mas Ele está dizendo para você nesta noite: não temas, que eu sou contigo. E você vai dizer: Senhor, eu não mereço, Senhor, nem crente sou, o Senhor está comigo. Você acha que você está respirando até agora por quê? Se Ele não tivesse um plano salvador na sua vida, na minha e na sua vida, todos nós estamos debaixo desse propósito de vida eterna. No verso 10, quando você pensa que vai melhorar, embora o texto é pequeno, Jesus está dizendo: não temas. Aí você imagina que é um consolo agora, né? Não temas, eu sou contigo. Não, ao contrário, pastor João. Não temas o que vocês ainda têm para sofrer. É o Evangelho, pare de sofrer. No último livro da Bíblia, Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna: não temas, você ainda vai sofrer mais um pouquinho. Mas não importa se você vai sofrer mais um pouquinho, não importa o tanto que você vai sofrer a mais nessa luta. O que importa é quem está com você em meio a esse sofrimento. Você precisa ter a convicção. Duas coisas que você precisa ter: convicção da tua salvação em Cristo Jesus e convicção da presença dele na sua vida. Disso que você precisa, que certamente Ele vai lançar fora todo o medo. Não temas. Não temas as coisas que tendes de sofrer. E aí Jesus avisa. Agora pensa comigo, se Jesus está avisando: olha, o diabo está prestes a lançar alguns de vós na prisão, e vocês passarão por uma tribulação de mais 10 dias, suporta. Eu descobri uma coisa meio a isso, irmãos, que até para tribular mim, você, o diabo tem que ir lá no trono de Deus pedir permissão. E quando o Senhor permite uma tribulação, ainda que venha por parte do inimigo para mim e para você, tem um prazo determinado para essa luta, essa aflição acabar. Agora, como não sabemos o dia, ficamos aflitos. A igreja de Esmirna, o Senhor avisou: vai se intensificar, as tribulações irão aumentar. Eis que o diabo está prestes a lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. A mesma coisa que ele fez com Jó.
Jó não é fiel? Jó é fiel? Então, ele é fiel porque tem riqueza, porque tem bons filhos, os filhos saudáveis. Ele é fiel por causa disso. Se eu disser, toca em tudo na vida de Jó, menos na sua vida. Todos conhecem a história de Jó. E aquele homem é provado pelo menos 41 capítulos do seu livro. Logo no primeiro capítulo, Satanás vem na presença de Deus pedir para tentar Jó. E aí tem coisa que você diz assim, é o diabo. Essa luta é o diabo. Eu descobri que toda luta, toda aprovação tem a ver com Deus. Isso dá crise teológica, tá? Tem a ver com Deus. Porque até para o diabo tocar em mim e você, ele tem que pedir permissão. A sua ação é limitada e ainda tem dia e hora para acabar. Então Deus continua no controle da minha e da sua vida. Jesus mesmo que disse, não temos o que vos pode fazer o homem, pois todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Isso é para dar esperança à igreja em dizer, eu estou ciente da luta, eu estou ciente da prova que vocês vão passar, vocês serão testados, assim como é testado o metal, no fogo, para ver se ainda tem alguma escória, e então logo após a fornalha é que se mostra o seu valor. E as aflições da vida servem para nos aperfeiçoar diante de Deus, para aperfeiçoar a nossa fé. O salmista disse, foi bom para mim ter sido afligido, para que eu pudesse observar a tua palavra. Mas quando ele estava aflito, ele gemia, ele orava, até quando, Senhor, tu não vai me atender? Ô minha alma, volta para o teu repouso, porque o Senhor te faz bem. Mas quando a luta passou, o salmista escreveu, foi bom para mim ter sido afligido, foi bom ter sido frito um pouquinho, para que eu pudesse observar a tua palavra, para que eu pudesse dar valor à tua palavra. Existem aflições, meus irmãos, também na sua vida, e algumas aflições até de morte, que o que era para ser para a morte é para a vida, é para nos empurrar para mais próximo de Jesus, é para nos trazer para a presença, é para nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Então muitas tribulações que eu e você passou, que nós passamos, de fato foi para nos colocar para mais perto de Deus. Essa luta que você está passando, se você tiver, né? Se não tiver, eu prego sozinho para mim, porque eu preciso. Mas se você está passando uma luta, uma aflição, uma dificuldade, eu asseguro para você, na luz da palavra do Senhor, de que essa prova vai acabar. Quando, pastor? Não sei. Mas você precisa ter a esperança de que vai acabar. Você precisa ter esperança que isso vai ter fim. Você precisa ter esperança que você pode estar até sofrendo, mas que realmente você não nasceu para sofrer. Que você está enfrentando dificuldades, mas que essa luta não é para te matar, é para te deixar para mais pertinho de Jesus. É para você orar mais, é para você ler mais. Está acordando atribulado na madrugada, preocupado com problema, preocupado com dívidas, com aflições? Dobra os joelhos e ora. Se não tiver palavras, só fique em silêncio ali diante do Senhor, que o Espírito Santo contempla as aflições do teu coração. É só para isso. Você não está dormindo, não é por causa de conta, não. Você não está dormindo, não é por causa de enfermidade ou por causa de problemas, não. É Jesus acordando você para te deixar mais pertinho dele. É naquele momento que ele está dizendo assim, ó, clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda nem sabes. Clama ao Senhor. Com a certeza do consolo do Senhor, com a certeza que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada, com a certeza daqueles irmãos e irmãs nossas que um dia militou conosco na igreja local, que um dia adorou conosco, cantou conosco, viveu e ouviu a palavra conosco. Temos que ter essa certeza que eles e elas estão hoje desfrutando da face, da presença, da glória, do trono, da soberania, da majestade de Deus. Se não, meus irmãos, por que estamos aqui? Se não é pela esperança da vida eterna? Mas as pessoas estão vivendo para o hoje, trabalhando para o hoje. Mas a Bíblia manda, o próprio Jesus mandou a gente juntar o tesouro, o nosso tesouro no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não mina e não rouba.
O Senhor diz aqui no verso 10, dizendo: o diabo está prestes a lançar alguns na prisão, tereis tribulações de 10 dias, ou seja, vocês serão pressionados, espremidos, mais 10 dias. Mas ser fiel até a morte, começou as promessas, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o ser fiel até a morte aqui não é assim, olha, eu vou ser fiel ao Senhor, eu nunca vou desviar, eu vou ser fiel até o meu último suspiro. Não, aqui era diferente, tá? Seja fiel até a morte, é dizer, se entregue à morte por mim. Lembra que Paulo disse: por causa de ti, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas reputadas para o matador? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, o que é que a Bíblia diz? Os ricos estão construindo. Eu não estou com medo, não. Eu vejo alguns podcasts dizendo que esse Elon Musk, esse dono aí do YouTube, do Facebook, esse tal do Bill Gates, de não sei quem, tem cidades e tem lugares que pode acontecer bomba atômica, pode acontecer a pandemia que for, que eles estão construindo cidades subterrâneas e não sei o quê, e que eles, por serem ricos, eles não vão morrer se tiver uma praga. O que adianta se eles vão queimar no fogo do inferno se não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Uma luta, uma aflição, uma enfermidade pode tirar minha vida hoje e me levar à eternidade com Cristo. E eles vão se esconder em buracos como topeiras com o dinheiro deles. Quando for, não vão levar nada, e ainda vão direto para o inferno, porque fez do seu Deus o seu dinheiro. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem gente que nem quer ganhar o mundo inteiro e ainda quer perder a alma. Repararam isso? Jesus fala da pessoa ambiciosa. Jesus fala do homem que disse assim: ele está enriquecendo, ele está prosperando, e ele diz: eu vou construir um celeiro para colocar mais cereais, eu vou construir uma despensa maior, eu vou ampliar meus negócios. E Jesus aqui no particular com os discípulos: coitado, mal sabe ele que hoje à noite lhe pedirão a sua alma. Ou seja, um malfazejo, um assaltante, uma bala perdida, alguma coisa vai acontecer com ele. E o que ele dará em troca? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará, esse encontrará a vida eterna. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que devemos sair por aí como homicidas, nos jogando na frente dos carros ou das balas em nome de Jesus. Não, ele não está mandando isso. Mas ele está mandando você ser fiel até a morte. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem gente que é fiel a César, mas não é fiel a Deus. Mostraram uma moeda para Jesus e falou: mestre, devemos pagar tributo a César? Jesus pegou a moeda e falou: de que é essa esfinge? De que é essa imagem? De César. Aí Jesus disse: então dá a César o que é de César. Mas a segunda parte que as pessoas esqueceram: mas dai a Deus o que é de Deus. As pessoas são fiéis ao patrão, são fiéis à empresa que trabalha, são fiéis ao governo, são fiéis obrigatoriamente, né? Pagando todos os impostos, senão já está na ilegalidade. Olha que situação. O IPVA venceu. Logo mesmo, placa 01, olha que terrível. Janeiro. Salgado. Um dia a Emerson falou assim: pastor, o senhor já olhou? É janeiro. Eu falei: calma. Eu vou esperar. Eu estou com medo até de olhar. Porque na hora que olhar, vai ter que dar César o que é de César, meu filho. Chegou lá o recibo, pagamos aqui uma conta que não era da igreja, não foi da igreja, de 4 mil, quase 5 mil, que disseram que consumiam de água a igreja. Entrou, brigou para lá, a gente brigou com César, desde não sei quantos meses brigou com César. César falou: não vai pagar meus 4 mil e pouco não? Do nada chegou aqui na água da igreja, cortou a água. O que a gente fez? Vai ter que pagar César. Depois a gente resolve. Teve que pagar César. Obrigado. Se não, eu digo isso.
Não paga a tua luz não para tu ver o que é que César faz. Não paga a tua água não para tu ver o que é que César faz. Um dia desse, uma geladinha, a gente está lá no quintal, lá em casa, daqui a pouco uma batida no portão bem brusca, assim, ó. Eu fui na pontinha do pé, soltei logo o Rottweiler. Vem comigo. Cheguei no portão, 2 coleguinhas. Somos a segurança aqui da área. Nenhum mosquito vai pousar em você. Ele tem a opção? Não, a opção é pagar ou pagar. E agora? Mas com Deus a gente negocia, né? Com Deus ensinaram que Deus entende, né? Mas os coleguinhas não entendem, não. Ainda falou assim, ó: tal dia tem que estar aqui trocado na mão. Ah, qual data? Não importa, a partir de tal dia, o dia que eu passar tem que estar aqui. Ainda falou assim. Aí você é pastor, você é crente, você é servo. Você fala: Senhor, César. Aí você me pergunta: e aí, pastor, guardou de César? Está guardado, aqui não guarde não para ver. E César até hoje não foi. Eu estou até com medo que César não foi. Fala assim: César ainda não veio, cadê César? Quero até que ele venha logo. Eu estou com uma saudade de César. Cadê César? Cezinha não veio ainda, mano. Aí de vez em quando eu falo com ele assim: o do Cezinha está guardado? Ela está guardado. Ele está errando o caminho. Mas o negócio é que César, quando vem, é com juros e correções. Vai. Helena falou que eles estão esperando eu juntar um pouco mais. Se empolga lá, apertou, mexe a mão do César para tu ver. César chega lá e está faltando. Mas o de Deus, a fidelidade a Deus, Deus é amor. Deus entende. Deus pode ser depois o Criador dos céus e da terra, o que te dá o ar para respirar, o que cura as enfermidades, o que guarda a tua família, te livra do acidente, da bala perdida, o melhor e maior segurança do mundo. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. E o Senhor está dizendo: ser fiel até a morte. Não é para ser infiel a ninguém, pois a Bíblia manda nos sujeitarmos às autoridades. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas não está dizendo que é para ser fiel às autoridades e ser infiel com Deus. A palavra do Senhor é para trazer esperança para mim e para você, de que Jesus irá voltar, que o sofrimento terá fim, que não haverá mais luta, não haverá mais dor, um belo dia quando estivermos na eternidade com Ele. Seja fiel. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Talvez você está esperando, assim, irmãos, precisando, eu vou melhorar. Então você está precisando de uma cura, né? Então você realmente está precisando de uma resposta. Você está precisando de uma decisão. Você está precisando de uma resposta, de um concurso, de uma prova, de uma entrevista que você fez. Isso não está errado não, tem que colocar na mão do Senhor mesmo, confiar nele mesmo, mas seja primeiro fiel a Deus. Porque se tu for fiel no pouco, no muito Ele te colocará. Seja fiel ao Senhor em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas o Senhor não te trouxe aqui para te dar a chave de uma vitória. Ele te trouxe aqui para te dar a chave da fidelidade. Você vai para casa hoje com a chave da fidelidade. Senhor, eu recebo, eu quero ser fiel. Me ajuda a ser fiel. Me abençoa para eu ser fiel. Eu não me refiro a fidelidade, questão financeira, não, na minha vida, na minha integridade, Senhor. Que eu seja fiel aos teus princípios e valores. Que eu seja fiel à tua adoração. Que eu seja fiel ao que eu canto. Que eu seja fiel ao que eu ouço. Que eu seja fiel, porque não adianta, irmãos. Domingo após domingo parece que eu sou contraditório. Eu não quero a igreja vazia, mas eu não tenho medo da igreja ficar vazia. Mas você não pode desperdiçar a sua vida vindo todos os dias à igreja e não entregando a sua vida para Jesus.
você só está perdendo tempo. Seja fiel e Ele te dará a coroa da vida. Finalizo dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Você que crê em Jesus, e eu vou fazer essa pergunta. Todo domingo eu vou fazer uma perguntinha aqui. Quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quem crê? Isso, levanta a sua mão, isso aí. Quem crê? Não é possível que tenha alguém aqui que não crê. Se tivesse, você deveria crer hoje. Sabe por quê? Porque aqueles que creem em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E aqueles que creem em Jesus não sofrerá o dano da segunda morte. E com essa esperança de que não enfrentaremos o dano da segunda morte, nós vamos adorar o Senhor Jesus mais uma vez. Eu convido você, sentada aí onde você está, que você possa meditar, adorar o Senhor, porque não haverá morte nem dor na presença de Jesus. Amém? Logo após esse cântico, o pastor João estará fazendo a oração final, impetrando a bênção apostólica, e a oração silenciosa. Os irmãos estarão despedidos. E se você sentir o desejo de adorar o Senhor, adore, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Pensa puro.
ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra foi pregada e falou aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a ser fiel, assim como o Senhor é fiel com o Senhor mesmo, e nos abençoa. Nos ajuda, Pai, a ser fiel à tua palavra, na oração, no amor com os nossos irmãos, na fidelidade, Pai, em pregar a tua palavra àquelas pessoas que não te conhecem. Muito obrigado, Deus, nos dê uma semana abençoada na tua presença, que possamos a cada dia viver em fidelidade com o Senhor. Estamos sua mão nesse momento. Que agora o amor de Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e o povo de Deus diz. Amém. Deus abençoe.